Queridos, o nosso assunto ainda é João 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Versículos de número 14, 15, 16, 17 e o número 18. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 17, dos versículos de 14 ao 18. Lemos assim a santa palavra do Senhor. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Glória a Deus. Queridos, para quem vem já acompanhando, para quem vem ouvindo as sextas-feiras próximas passadas, nós estamos falando sobre esse assunto. A oração que Jesus faz ao Pai, as palavras que Jesus dirige a Deus, o Pai Celeste, a respeito dos discípulos. Jesus já de antemão sabia que os discípulos iriam ser odiados. Jesus sabia que os discípulos seriam rejeitados, que seriam perseguidos. Jesus sabia que os discípulos seriam mortos. Mas dentro desta oração que ele faz ao Pai em favor dos seus discípulos, ele relata que ele deixa aqui registrado, João deixa registrado algumas coisas que temos falado que são importantíssimas para nós. Observe, se nós pararmos para vermos o texto sagrado, nós vamos ver, você sabia que Jesus orou por você? Jesus orou por você. Pare para pensar nisso. Quando Moisés ora por um irmão é uma coisa. Quando a irmã Chile vai orar por uma irmã, a irmã Lúcia, os irmãos, as irmãs vão orar uns pelos outros, é uma coisa. Mas pense em Jesus orando por você. Ele disse assim, Pai, eu não oro só por esses que aqui estão, mas por todos aqueles que ainda irão crer na tua palavra, na palavra que eu entrego, na palavra que eu direciono. Eu te louvo, Pai, é por esses que eu estou orando. Então Jesus orou por nós. Jesus orou, abriu seus lábios, seus santos lábios, dirigindo palavras ao Pai Celeste em meu e em teu favor. E nós olhamos para esse texto que Jesus aqui ora ao Pai e aos discípulos, em favor dos discípulos, e nós podemos ver, estar no mundo e ser odiado por Ele. Olha o que Jesus diz, Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, estar no mundo e ser odiado por Ele, mostra que eu estou sendo livre do mal. Porque se o mundo está me odiando, pode ser o maior ódio que possa existir. Ele se torna um ódio humano. E quem é o ser humano para contender com Deus? Enquanto o mundo está me odiando, Jesus orou, Pai, eu peço que os livre do mal. Eu estou te pedindo, Pai, que o Senhor os livre do mal. Jesus, orando ao Pai, observem que os discípulos morreram, uns cortados ao meio, outros queimados, outros decapitados, outros pendurados de cabeça para baixo, outros mortos nas arenas, comidos pelas feras. Ora, isso não é mal? Isso aos nossos olhos é ruim, é mal. Mas Jesus pediu, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. De que mal Jesus está falando? Para que eles não se envolvessem com as coisas desse mundo, para que eles fossem diferentes. Pai, eles serão odiados. Mas nesse ódio que sentirem por eles, Pai, não permita que eles retrocedam, Pai. Não permita que eles parem, não permita que eles voltem atrás. Não permita que eles desistam. Jesus falou, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, não. Porque se Jesus tivesse pedido, o Pai tirava. E aí? O que seria de nós? O que seria de nós? O que seria do Evangelho? Se o Deus Todo-Poderoso tivesse tirado os discípulos. Tirou quando tinha que tirar. Quando cada um cumpriu a sua missão. Então, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, quando o mundo está me odiando, enquanto eu sou odiado pelo mundo, isso só mostra uma coisa: Deus está me livrando do mal. Porque eu não sou atingido por esse ódio. Esse ódio não me contamina. Esse ódio não me faz desistir.
Esse ódio não me faz parar. Pelo contrário, quanto mais me odeia, mais eu tenho que ir. Mais eu tenho que buscar, mais eu tenho que levar. Porque se o ódio vem de lá para cá, daqui para lá tem que ir amor. Se o ódio vem de lá para cá, a perseguição vem de lá para cá, daqui para lá tem que ir amor. Eu até falei outro dia aqui, na terça-feira, uma dessas terças-feiras, eu estava ali fora, e um rapaz chegou e falou assim, eu vou bater na sua cara. Eu falei, olha, não é uma boa ideia. E disse aqui para os meus irmãos, eu não sei se eu aprendi a dar o outro lado. Difícil, né? Eu estava falando aqui de amor e dizer, eu não sei se eu aprendi a dar o outro lado. Mas só na hora, eu não quero que essa hora chegue. Eu não quero. Mas se chegar, Senhor, Jesus orou por mim, para que o Senhor não me tirasse desse mundo, mas me livrasse desse mal, que eu não revidasse. Mas é difícil. Eu disse para aquele rapaz, não é uma boa ideia. Porque eu estou ali orando, pedindo a Deus pelos meus irmãos, tentando ser alguém que possa intervir se alguém quiser entrar aqui para fazer qualquer coisa que seja errada. E a pessoa chega, eu vou bater na sua cara, e você não vai poder fazer nada porque você é crente. Ele falando para mim o que eu tinha que fazer. E às vezes está assim, irmãos. O mundo está falando para nós o que nós temos que fazer como cristão. O mundo está falando para nós que nós temos que ir. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. E às vezes nós queremos trabalhar aqui dentro, é maravilhoso. Como nós precisamos trabalhar aqui dentro? Eu estava refletindo a respeito, até escrevi ali agora há pouquinho. Quando a gente recebe alguém em nossa casa, o que a gente faz? Eu pelo menos fico perdido. E olha que tem gente que vai em casa. E recebo, não é pouca, não, hoje menos, mas recebemos muitas visitas antes. E eu me perdia, porque eu queria agradar, porque eu queria ser útil, porque eu queria me fazer uma pessoa agradável. Se sentir útil, sabe, ser aquele anfitrião que recebe, que não sabe o que faz. A pessoa está comendo, eu quero pôr mais comida na mesa, a pessoa está falando, eu quero também falar, aquela coisa toda. Então eu quero agradar quando eu recebo as pessoas na minha casa, no meu lar. E nós, como cristãos, nós precisamos agradar quem está chegando nessa casa. Nós precisamos recebê-los bem. Nós vamos visitar um casal já algumas vezes. Irmão, mas se fica lá meia hora, a gente fala só meia hora. A gente passa 2, 3, 4 horas. Ele fecha a porta e a gente fica lá dentro. Aí põe café na mesa, põe pão, põe bolo, põe... E vai pondo coisa lá para a gente comer. Aí depois, quando está bem satisfeito, ele diz assim, agora vamos tomar sorvete. Nós queremos agradar as pessoas. E é certo fazer isso. Agora observem, Jesus fala, Pai, eles serão odiados no mundo. Então esse amor que nós devemos sentir uns pelos outros aqui, nós devemos externar lá fora. Por que será que essa casa não está cheia? Será que não está na hora desse mundo que odeia quem recebe a palavra de Deus, começar a ouvir a nossa voz? Se nós estamos unidos aqui dentro, será que não chegou a hora de nós sairmos? Se nós estamos nos alimentando aqui, recebendo a boa palavra de Deus, será que não está na hora de nós sairmos? Será que não está na hora de nós falarmos desse amor para outras pessoas? Independente ou não se esteja nos odiando ou não, será que não chegou a hora? Eu acho que já passou. Eu acho. Mas como falamos, e o texto diz que tudo é no tempo de Deus. Que esse tempo de Deus chegue amanhã. Chegue hoje. Chegue hoje. Para as pessoas que estão aí fora conhecerem o Deus que nós conhecemos. Para as pessoas que estão aí fora se relacionem com Deus da maneira que nós relacionamos. Pouco ou muito. Mas eles precisam conhecer a Deus. E vai ser e tem que ser através da nossa vida. Observem, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Agora vejam bem, se existe um mal aí fora, existe um mal maior ainda.
Se nós conhecemos o mal, existe um mal maior ainda. Se esse mal lá fora está nos odiando, o mal maior é nós não irmos. É nós não falarmos, nós não declararmos esse amor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós nos alistamos no exército. O Paulo diz em Timóteo, aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. Não é coroado. O bom soldado de Jesus Cristo, o Paulo diz, sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se alista no exército, se alista a fim de agradar a si mesmo, mas alista-se para agradar aquele que o recebeu como soldado. Então, se nós nos alistamos nesse exército, nós temos que combater o bom combate. Porque sem combater o bom combate, nós não seremos reconhecidos, nós não seremos coroados. E esse bom combate vamos travar aqui dentro? Não, é lá fora. Por isso que o Senhor diz, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Odiou a igreja, odeia a igreja. Mas a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Então, se existe um mal aí fora que nós conhecemos, que é o ódio por nós, existe um mal maior ainda, de nós não irmos. Se eles estão errados em odiar a nós, nós estamos muito mais errados em não ir demonstrar o nosso amor por eles. O Senhor, quando fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, é dentro desse contexto. Nós não podemos ficar, irmãos, parados, enquanto estamos vendo multidões e multidões marchando desenfreadas para o inferno. Nós não podemos, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos deu o fôlego de vida, nos alistou no exército. Falei aqui na sexta-feira próxima passada, quem vive pela palavra de Deus, peca menos. Peca menos, porque pecar nós vamos pecar, é na nossa natureza humana. Mas a pessoa que vive pela palavra de Deus, ela peca menos. E não é só isso não. A pessoa que vive pela palavra de Deus, ela conhece mais a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é conhecida pela palavra, porque Ele nos diz o que nós temos que fazer. Ele diz a cada um da maneira que nós temos que fazer, como que nós temos que fazer, como nós temos que nos comportar, quem nós devemos ser, a palavra de Deus nos diz isso. Então, como eu quero conhecer a vontade de Deus, eu tenho que me envolver com a palavra. E para que eu me envolva com a palavra, isso tem que estar vivo dentro de mim. E para que isso esteja vivo dentro de mim, eu tenho que viver uma vida viva, espiritualmente viva. Eu gosto muito do corinho que diz, a respeito de avivar, de despertar. A letra diz, desperta meu ser, para adorar-te, ó Senhor. Desperta meu ser, para me derramar diante de ti. Faz-me entender o teu amor por mim, e assim amá-lo mais, fluindo de um coração rendido a ti. Então nós precisamos fazer essa oração. Não ser só um cântico, ser uma minha oração. Senhor, desperta o meu ser, para adorar-te, ó Senhor. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. Manter essa chama acesa. E dizer, Senhor, mantenha essa chama acesa e não deixe apagar. Nós precisamos, porque foi para isso que nós fomos chamados. Então quem vive pela palavra de Deus, peca menos, conhece mais a vontade de Deus, sente amor pelas almas. Quem vive praticando, olhando, lendo, se envolvendo com a palavra de Deus, sente amor pelas almas. E aonde está esse amor? Será que não é esse amor que o texto diz que está esfriando? Com o passar do tempo, será que não é esse amor que está esfriando? Quando o Senhor diz para nós amarmos as almas que estão aí marchando para o inferno, e nós não estamos amando, nós não estamos indo, nós não estamos falando, não estamos externando isso, o que está acontecendo? O amor está esfriando. Mas o texto diz que nós temos que perseverar até o fim. E perseverar também no amor. Nós não podemos nos conformar, queridos.
Não podemos, conhecendo o Deus que nós conhecemos, nos conformarmos em vivermos dentro de 4 paredes. E isso, digo, é importantíssimo. Atos 2, falamos já aqui a respeito disso, 44, que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E o texto diz, sinais e maravilhas faziam pelos apóstolos, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Mas como o Senhor vai acrescentar se nós não estamos indo? É Ele quem acrescenta, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então quem vive pela palavra de Deus, sente amor pelas almas. Quem vive pela palavra de Deus, como o texto diz, deles a tua palavra. Quando recebemos essa palavra, nós procuramos ser útil no chamado. Nós procuramos ser útil no chamado. O Paulo disse, quando falou com Timóteo, me traga João Marcos, porque é muito útil para esta obra. Então nós precisamos viver pela palavra e procurar ser útil no chamado que o Senhor nos fez. Mas sabe o que está acontecendo? Aqueles que estão sendo chamados estão se encostando. E aqueles que são voluntários estão assumindo o lugar. Quando o profeta Isaías falou que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele estava dizendo ali, eu vi. Ele fez uma referência de época, de data, de tempo, para que fosse para nós registrado, para mostrarmos o tempo que ele teve o encontro com Deus. E o profeta Isaías ouviu algo que nós ouvimos sempre. Deus dizendo, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías, depois de ter sido purificado, com a brasa que foi tirada do altar, tocou nos seus lábios, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Voluntários que estão assumindo o lugar de quem está sendo chamado por Deus. De quem foi chamado por Deus. Então, quem é chamado por Deus está parando. Não está tão interessado como outrora. Por isso que lá no livro do Apocalipse nos diz, lembra-te de onde caíste, e arrependa-te, e volte a praticar as primeiras obras. O cântico diz, quero voltar ao início de tudo, aleluia. Então Moisés, eu preciso estar constantemente voltando ao primeiro amor. Sentir amor pelas almas, desejo de estar falando do amor de Cristo para as pessoas. Eu preciso, porque foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que Ele me deu a palavra dEle. Colocou a palavra dEle no meu coração. Colocou a palavra dEle no meu coração. Foi para que eu a recebesse, que o mundo me odiasse e que eu amasse o mundo. E o amor que diz ao mundo é em relação às pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Pessoas que estão ignorando o chamado. Pessoas que estão ignorando a fala do Redentor. E nós precisamos falar desse amor. Agora observem, se eu não sinto amor pelas almas, porque como que está a minha vida pela palavra de Deus? Como é que eu estou me orientando pela palavra de Deus? Se eu estou me orientando pela palavra de Deus, eu vou procurar ser útil no chamado. Eu vou procurar e desejar cada vez mais anular a mim mesmo. Se eu vivo pela palavra de Deus, pelo chamado que Ele me fez, pela palavra que Ele me deu, pela palavra que eu recebi, cada vez mais eu vou sentir o desejo de me anular. Eu não quero mais que as minhas vontades prevaleçam sobre as tuas vontades, Senhor. Mesmo que a minha vontade seja boa, mesmo que a minha vontade aos meus olhos ela seja perfeita, mesmo que a minha vontade aos meus olhos seja agradável, Senhor, eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Por quê? Porque eu quero viver pela palavra. E quando eu vivo pela palavra, eu procuro e desejo me anular cada vez mais.
dizer para essa natureza humana: cala-te, porque existe uma voz vinda do céu falando comigo. Aleluia! Quem vive pela palavra de Deus, procura estar aonde a luta está sendo travada. Quem vive pela palavra de Deus, não vive se encostando, não, porque o Senhor falou: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor está dizendo: olha, é lá no front, é lá na frente, é o teu lugar. Então quem vive pela palavra de Deus, procura estar aonde a luta está sendo travada. Aonde a luta está sendo travada. E a nossa luta, diz o texto sagrado, que não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hóstias das maldades nas regiões celestiais. E aonde eu consigo ter força? É me revestindo da armadura de Deus. Efésios capítulo de número 6. Eu preciso me fortalecer do Senhor e na força do seu poder. Porque o Senhor falou: olha, eu não peço que o Senhor tire do mundo, mas fortaleça eles. Aí o Paulo vem com as armaduras de Deus. Aí eu preciso me revestir. Não pode faltar uma peça sequer dessa armadura, senão eu estou desprotegido. Eu preciso me revestir. Isso é, eu preciso me revestir. Existe a minha condição, a minha vontade, o meu desejo, o meu tempo de oração, o meu tempo de leitura. Mas isso não é o suficiente. Eu preciso me revestir da armadura de Deus, para lutar com a armadura que Ele está me dando, para lutar com as qualidades do céu que Ele está me dando. Eu não posso ficar calado quando Ele diz que o mundo está me odiando. Porque se Ele nos deu e nós recebemos a palavra dEle, alguma coisa em nós precisa mudar, precisa continuar mudando. Precisa. Agora observem, queridos, muitos estão ainda indecisos no seu comportamento, nas suas atitudes, mesmo já tendo se decidido. Eu me decido por Cristo. Os irmãos, as irmãs se decidiram por Cristo, mas estão indecisos como devem se comportar. Eu vou ou não? Eu faço ou não? Eu espero pelo pastor ou não? O pastor espera pelos membros, os membros esperam pelo pastor e fica tudo parado. Fica tudo parado. Um texto, queridos, já falei várias vezes sobre isso, já até ministrei sobre isso. Quando Deus pega Josué e diz: Josué, diga ao povo que se santifique, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Observem, queridos, diga, Josué, ao povo que se santifique, porque amanhã, se ele está dizendo que amanhã ele vai fazer maravilhas, a santificação tem que ser hoje, tem que ser agora. Por isso que no versículo 17, o Senhor orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não quero que o Senhor, Pai, não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, não. Eu estou pedindo para que o Senhor os livre do mal. E nesse livrar eles do mal, Pai, aproveita e já santifica eles com a tua palavra. Santifica. Aí o Deus dizendo a Josué, como temos falado: diga ao povo que se santifique hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Imagine se o povo estivesse esperando pelas maravilhas. Nós esperamos pelas maravilhas. Amém? Cantamos que nós estamos esperando vir a vinda de Jesus, Jesus vir. Nós estamos esperando morar nas mansões celestiais. Enquanto nós estamos esperando isso acontecer, sabe o que está acontecendo? Deus está esperando a gente se santificar. Deus está esperando a gente fazer a vontade dEle. E a gente está esperando as maravilhas acontecer. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, Jesus diz: Marta, eu já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? A Marta falou: Senhor, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. E Jesus falou: se você crer, você vai ver as maravilhas. Enquanto nós estamos esperando a maravilha, Jesus está esperando a gente se santificar. Enquanto nós estamos esperando Jesus realizar milagres, Jesus está nos esperando a irmos.
Enquanto nós estamos esperando Jesus fazer as coisas, Ele está aguardando que nós façamos a nossa parte. E aonde vai ser, como vai ser, com quem vai ser, eu não sei, mas eu sei que nós não podemos ficar parados. Estou dizendo, não é parado literalmente não, porque nós estamos fazendo algumas coisas, mas essas algumas coisas é tão pouco diante daquilo que tudo quanto nós podemos fazer. Não peço que os tire do mundo, Pai, mas que o Senhor os livre do mal. Então muitas pessoas ainda estão indecisas no seu comportamento, nas suas atitudes, mesmo já tendo se decidido por Cristo. Para mim aqui está bom. Está ótimo ficar aqui, cantar louvores, tocar, pregar, cantar, chegar no culto, está tudo arrumado, sentar na cadeira, ouvir o louvor, acabou o tempo de culto aqui, tenho saída pela direita, eu vou ali, faz aquele momento de comunhão, de alegria, se diverte, conta alguns fatos, vamos para casa e retornamos no próximo culto. Tem alguma coisa errada. Falei uma vez numa igreja, cantamos de manhã porque eu havia ouvido isso. Cantamos de manhã, ensaiamos de manhã e cantamos à noite. Ensaiamos à tarde e cantamos à noite. E pronto. Nós precisamos fazer um pouco mais. Se nós estamos orando, nós precisamos orar um pouco mais. Se nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós precisamos ler um pouco mais. Se nós estamos nos envolvendo com a obra de Deus, nós precisamos nos envolver um pouco mais. Se nós somos tementes a Deus, nós precisamos temer ao Senhor um pouco mais. Se nós estamos servindo, precisamos servir um pouco mais. Se nós somos bons, precisamos melhorar um pouco mais. Porque o Senhor espera de nós, queridos. Ele sabe o que nós podemos fazer. Agora, nós não sabemos. Mas Ele já deu a ordem. Pai, deles a tua palavra e o mundo os odiou. Então nós precisamos ir. A nossa missão é o mundo. Quando eu digo o mundo, os irmãos compreendem e entendem. São as pessoas. São as pessoas. Então, nós temos decidido andar com Jesus. E como Ele andou aqui? Ele não ficou preso ao tempo e ao espaço. Quando ele foi visitar, quando ele voltou para realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, os discípulos falaram, Senhor, eles te odeiam. Se o Senhor voltar lá, eles estão querendo te matar. Se o Senhor voltar lá, eles vão te matar. Parece que eu estou vendo Jesus dizendo assim para eles, foi para isso que eu vim. Por que eu vou correr? Por que eu vou desistir? A minha missão é essa. A minha missão é a cruz. E a minha mensagem é o reino. E nós precisamos, queridos, mudar algumas coisas. Se nós nos decidirmos por Cristo, nós não podemos viver da maneira que o mundo vive. Porque senão nós seremos mais um. Seremos iguais. Receber a palavra de bom grado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós não podemos receber a palavra com o coração apertado. Nós não podemos receber a palavra quando a palavra vem da parte de Deus. Já disse isso aqui. Receber a palavra de Deus. Nós temos que saber a fonte, queridos. Falei aqui. A fonte. Da onde está vindo essa palavra? Quem é o dono dela? Essa palavra está vindo de uma intimidade alcançada ou de uma inteligência artificial? Da onde ela está vindo? Quem está compartilhando comigo, aonde está buscando essa fonte? Aonde está buscando essa palavra? Nós precisamos, queridos, examinar, nós precisamos ver, essa palavra está vindo de onde? Está vindo de Deus, então eu recebo. Está me incomodando, está me machucando, está me torcendo, está sendo amarga para mim. Mas eu sei que está vindo da parte de Deus. Porque é aquilo que massageia o meu ego, querido. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que está errada. Porque essa palavra aqui, essa santa palavra, ela vem para nos confrontar. Ela vem para falar quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos. Ah, eu sou filho de Deus, mas antes de ser filho de Deus, é um pecador. É uma pecadora. Antes de ser filho de Deus, é um pecador, é uma pecadora.
Então a palavra ela vem para nos confrontar. Então receber a palavra de bom grado faz toda a diferença. A palavra está vindo do Senhor ou é fruto de uma ação humana? Da onde está vindo essa palavra? É do Senhor ou é de uma ação humana? Eu preciso parar para ver. Tem um cântico que diz: mostra-me, Senhor, mostra-me teus caminhos, ó Senhor, e ensina-me tuas veredas, meu Senhor. Encaminha-me em tua verdade e ensina-me, porque tu és o Senhor da minha salvação. Em ti esperando, em ti esperarei. Todo dia, em cada noite, mesmo em claro ou na manhã, ensina-me, Senhor, a esperar em ti. Mas enquanto eu espero, eu trabalho. Enquanto eu espero, eu vou. Enquanto eu espero, eu não fico parado. Esperar não significa cruzar os braços. É esperar no Senhor. Eu preciso, queridos, ouvir isso, eu me maravilho. Eu preciso esperar no Senhor, como se Ele viesse hoje. Mas preciso trabalhar como se Ele viesse daqui a 100 anos. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Nós precisamos, queridos, nos santificar e sermos santificados pela palavra do Senhor. Nós precisamos. Como é que eu me santifico? É negando a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo e estou me santificando. Aí vem a palavra do Senhor e me santifica, mostrando o que eu preciso e devo fazer, quem eu devo ser no reino. Eu preciso ser útil. Nós precisamos ser úteis. Nós temos que olhar para esse texto e saber que o Senhor nos deu a sua palavra. Ele colocou as palavras dele em nós. E nós não podemos ficar parados. Nós não podemos nos contentar em estar sendo de forma fragmentada abençoados. Não. Se eu estou sendo abençoado por Deus, indo, eu quero ser mais abençoado para poder ir mais ainda. E saber que esse mundo, o sangue vertido na cruz, derramado lá na cruz do corpo santo do Senhor, foi para este mundo mau. O cântico diz: conheci o mundo mau e os seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis. Nós pecamos, queridos, é porque nós queremos pecar. Nós erramos porque nós queremos errar. Mas o Senhor diz: santifica-os na verdade, Pai. Santifica eles. Porque, queridos, olha, não peço que os tire do mundo. Já é difícil para nós ficar nesse mundo mau. Quantas pessoas nós cantamos aqui: ora vem, Senhor, Maranata, Maranata, porque a gente não quer ficar aqui. Enquanto nós não queremos ficar aqui, o texto diz: não tire eles de lá não, Pai. Eles têm muito o que fazer ainda. Mas para que eles possam fazer isso, Pai, eles precisam se ser santificados, eles precisam se santificar. Porque eles não são desse mundo, Pai. Assim como eu do mundo não sou. Então eu, Moisés, eu preciso pensar. O Senhor tem me mostrado esse caminho. O Senhor tem me ensinado as veredas. O Senhor tem me encaminhado na vontade dEle. Porque eu sei que Ele é o Senhor da minha salvação. E é o Senhor da salvação de outras pessoas também, mas eu preciso ir. Eu preciso me relacionar com Deus para ter condições de abrir o meu lábio lá fora e o Espírito Santo fazer a obra. Porque não somos nós, não sou eu, não é você. Quem recebe a palavra dada por Ele é odiado pelo mundo, mas continua esperando nele. Quanto mais o mundo me odiar, mais eu espero em Deus. Porque eu sei que Ele é o autor da minha salvação. Eu sei disso. Nós sabemos disso. Quem está e anda com Ele, o que pode acontecer, faz parte do processo. Tudo que acontece comigo e com você, se nós estivermos andando com Ele e por Ele, faz parte de um processo. E sabe o que é o gostoso disso? É que esse processo já foi vencido. Todo esse processo de dor, de injúria, de ódio, de calúnia, de tudo que possa ser contra nós,
todo esse processo que nós estamos passando, ou já passamos, ou iremos passar, todo esse processo já foi vencido. Todo esse processo, tudo isso já foi vencido. Então eu, Moisés, se eu estou andando com ele, o que importa é que o mundo vai me fazer? Talvez seja fácil falar isso agora, abrir os meus lábios e fazer essas pronúncias. Mas quando a coisa apertar, quando esse mundo mal se tornar mal mesmo, ao ponto de querer ceifar a minha vida, será que eu vou me manter firme? Será que eu vou continuar batendo o pé e dizendo isso que eu estou dizendo para os meus irmãos agora? Eu não sei. Agora, se eu estiver me relacionando com o meu Senhor, e digo isso para os meus irmãos da maneira que eu me relaciono hoje, eu acredito que eu consiga suportar. Mas isso que eu me relaciono hoje não é o suficiente. Porque assim como Deus sabe da minha estrutura, o inimigo também conhece. Ele sabe quais são os meus pontos fracos, quais são os seus pontos fracos. E sabe como é que ele sabe, queridos? Ele não lê minha mente e não lê a tua mente. Ele não lê. Ele não lê pensamento, ele não conhece pensamento. Ele conhece as nossas fraquezas através daquilo que nós externamos. E nós externamos quando nós estamos longe da palavra, nós externamos quando estamos longe de Deus, nós externamos quando estamos longe do louvor, quando estamos longe da oração, quando estamos longe daquilo que Deus tem preparado por nós. Aí ele conhece as nossas fraquezas. E é ali que ele vai atacar. É ali que ele vai se mover. É ali que ele vai colocar perto de mim e de você, ou de quem quer que sirva a Deus, quando está dentro desse contexto de estar longe de Deus, aí as nossas fraquezas, elas se tornam visíveis. E é ali que ele ataca. Ele não lê pensamento. Quantos de nós estamos com pensamentos talvez agora diferentes? Ele nem sabe de nada, o Senhor sabe. Mas através daquilo que nós externamos, através das nossas palavras, através das nossas ações, aonde nós colocamos o nosso óleo, para quem nós estamos emprestando o nosso ouvido, ele sabe. E é aí que nós demonstramos fraqueza, e é aí que ele ataca. Então, queridos, quem anda com ele e está com ele, tudo que possa vir a acontecer faz parte do processo, e o processo já está vencido. Ele já venceu as tribulações, as aflições do tempo presente, diz Paulo escrevendo aos Romanos, não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Mas eu preciso saber que eu preciso me santificar e ser santificado pela palavra. O texto diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Fez discípulos para ir por todo o mundo. E começando por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora o processo é inverso. Confins da terra e vai voltando. Agora é onde? Samaria. Agora é onde? Judéia. E agora Jerusalém. Vem e vai. Não é porque chegou aqui que aqui vai ficar parado, não. Não é. Então eu, Moisés, preciso saber disso. Saber que toda essa luta, aleluia, todo esse ódio, todo esse processo que a voz escrita me diz, é porque ela está dizendo, esse é o fim. E o fim nós conhecemos. Está lá no livro do Apocalipse, nas últimas páginas, nós conhecemos qual é o fim. E sabe o que o inimigo quer? Ele quer quer nos impedir de chegarmos no fim. Ele muitas vezes vai se manifestar através, essa palavra não é dele. Essa palavra aí não é dele, não. E a pessoa se contenta com isso. Um dos jovens que eu conheço lá no serviço, ele disse assim para mim, Moisés, seu Moisés, a igreja lá deve ser bastante cheia de gente, né? Eu falei, meu irmão, ainda não. Mas como? Ele nos acompanha pela rede social, talvez esteja até assistindo agora. Mas como não? Lá na igreja que eu vou, não tem a palavra que eu ouço pelo Facebook. Eu não ouço a palavra na igreja que eu ouço pelo Facebook, lá onde vocês pregam. E a igreja lá está lotada.
Lá é 15, 20 minutos de palavra. E a igreja está lotada. Mas não tem uma palavra igual tem lá com vocês. O que será que lá está sendo pregado? Será que a palavra está vindo da parte de Deus? Será que a palavra lá está confrontando? Será que a palavra incomoda lá? Como incomoda muitas vezes aqui? Às vezes meus irmãos estão pregando, ou até mesmo quando eu estou falando, eu vou para casa, mas eu me sinto, se passar um risco no chão, eu corro por baixo. Vê esse 1,81 m aqui, fica moído. Eu vejo a Roseli indo dormir, a Samara, o Davi, para os seus quartos dormir, e eu fico lá na sala. Às vezes ouvindo o que eu mesmo falei. Às vezes ouvindo o que os meus irmãos falam. E fico agradecido a Deus, porque Ele ainda está falando. E se Ele se calar? O que será de nós? Aonde nós iremos nos orientar? Qual direção nós iremos tomar se Ele parar de falar? Qual será a nossa direção? Se Ele disser, chega, basta, não falo mais com você. Qual será a nossa direção? Nenhuma. Eu estou refletindo, meditando sobre a ovelha perdida, queridos. E o Senhor está me levando a dizer isso para nós, para vocês e para vocês que nos ouvem pela live. Como ovelha perdida, quem nós estamos esperando vir nos resgatar? Quem nós estamos esperando vir nos buscar? Como ovelhas. Quem nós estamos esperando? Porque existem dois senhores querendo os nossos serviços. Existem dois senhores querendo a nossa adoração, querendo o nosso louvor, querendo a nossa atenção, querendo que nós nos curvemos. Os dois estão querendo. Só que um tem preparado para nós mansões celestiais. E o outro não tem preparado nada. Mas existe um lugar de tormento preparado pelo Senhor. Como ovelhas, quem nós estamos esperando? Que palavra nós estamos recebendo? De que maneira nós estamos sendo orientados a servir ao Senhor? Quando nós recebemos a palavra de Deus, o Senhor disse, o mundo os odiou. Como nós estamos recebendo? Qual tem sido a profundidade? Como nós estamos nos comportando? Quais são as nossas reações depois que nós ouvimos? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor? Será que eu estou cansado de ouvir a palavra? Será que eu estou inseguro? Será que eu estou com dúvidas que parte para o mesmo alinhamento? Será que eu estou desapontado com o que eu estou ouvindo do Senhor? Será que meus sentimentos não estão sendo contrários? Mas o Senhor Pai disse, Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Se esse mundo não está nos odiando, queridos, como servos de Deus, tem alguma coisa errada. Ou nós precisamos ser mais do Senhor, ou esse mundo está perdido mesmo. Porque não é por muito falar, mas é pelo mover do Espírito. Talvez o que esse mundo está esperando é o nosso posicionamento, não é nem falar, é nós nos posicionarmos como igreja do Senhor. Que Ele nos ajude, continue nos ajudando, nos dando entendimento, compreensão sobre a vontade dEle. Que possamos nós dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Que nós possamos, queridos, como o irmão Jandelli falou, ele trouxe o violão, ele falou para o pastor Isaías. O primeiro louvor que eu escutei o pastor Isaías cantar, qual que foi, irmão Jandelli? A bondade de Deus.
Foi na inauguração aqui que o pastor Isaías cantou esse louvor. E eu convido meu irmão, pastor Isaías, para que cante esse louvor para nós nessa noite. A bondade de Deus. A bondade de Deus fala conosco, queridos. A bondade dele está dizendo assim: eu estou dando para vocês a minha palavra. E o mundo vai odiar a vocês. Eu estou dando para você a minha presença e o mundo vai odiar vocês. Mas isto, queridos, ele nos dá. E nos dando, nós temos que tomar um posicionamento. Se nós não tomarmos esse posicionamento, esse mundo vai nos amar. Esse mundo vai querer nós mais perto deles. Porque não está incomodando. Porque aquilo que nós estamos fazendo, para o mundo está sendo o quê? Que Deus nos ajude. Que possamos declarar a bondade de Deus nessa noite. Que Ele possa tratar conosco pelo seu Santo Espírito de uma maneira que jamais eu vou conseguir transmitir. Que por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu tenha intimidade com o Senhor, por mais que eu busque isso, jamais eu vou conseguir falar da maneira que o Espírito Santo fala. E às vezes, eu não sei, ele pode até estar do lado de fora, nesse momento batendo, querendo entrar. Mas a porta precisa ser aberta. O texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém que estiver lá dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, não é só ouvir a voz, é abrir a porta. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Será que ele encontra uma porta aberta nessa noite no meu coração, na minha vida? Eu digo sim. E na sua vida? Ele está encontrando uma porta aberta ou ele está batendo? Eu espero que esteja encontrando a porta aberta. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.